Sob o tópico discriminação, Moyle continua: nós dizemos ao mundo que todos na organização do Senhor são tratados da mesma forma e recebem o mesmo no que diz respeito a bens deste mundo. O irmão sabe que isto não é verdade. Os fatos não podem ser negados. Veja, por exemplo, a diferença entre as acomodações fornecidas a si e aos seus assistentes pessoais, comparadas com as que são fornecidas a alguns dos seus irmãos. Você tem muitas casas, a saber, Bethel, State Island, Califórnia, etc. Sou informado de que até na fazenda do reino é mantida uma casa para seu uso exclusivo durante os curtos períodos de tempo que passa lá. E o que é que os irmãos da fazenda recebem? Quartos pequenos, sem aquecimento durante o tempo de inverno muito frio. Eles vivem nos seus baús como campistas. E isso pode ser correto se for necessário, mas existem muitas casas na quinta que continuam vagas ou usadas para outros propósitos, que poderiam ser usadas para dar algum conforto àqueles que trabalham tantas horas e tão arduamente. Percebam, Moyle está comparando os luxos e privilégios de Rutherford com os irmãos pioneiros e outros irmãos que trabalhavam diversas horas para a promoção dos bens da sociedade. A mesma coisa que o Walter Salter tinha feito. Você trabalha com um confortável ar-condicionado. Você e os seus assistentes passam uma parte da semana no sossego dos arredores do país. Os rapazes na fábrica trabalham ao longo dos meses quentes de verão sem essas ajudas e sem ser feito qualquer esforço para lhes dar. Isso é discriminação que devia receber a sua séria consideração. Então, passando esses dois problemas, Moyle fala sobre outro, a questão do casamento. Também aqui é mostrado um tratamento diferenciado e discriminatório. Um irmão deixou Bethel há algum tempo com o propósito de se casar, e assim me informam, foi-lhe recusado o privilégio de ser pioneiro em Nova York, aparentemente como desaprovação oficial da ação dele ao sair de Bethel. Isso nos dias de Rutherford, e seguiu por muito tempo durante a administração de Nathan Knorr, não se podia casar e continuar lá em Bethel. Se a pessoa quisesse casar, tinha que sair fora de Bethel. E ele cita então o caso desse irmão que foi casar e depois queria continuar como pioneiro e não foi permitido para ele. Aí ele mostra a diferença. Em contraste com isso, quando Bonnie Boyd se casou, no caso do ano passado, 1938, ela não precisou de sair de Bethel. Foi-lhe permitido trazer o marido para Bethel, apesar da regra escrita que estipula que ambos os noivos devem ter vivido ali durante 5 anos. Então, Moyle sabia das regras de convivência em Bethel. Inclusive, havia um livrinho sobre isso. A pessoa precisava, para trazer o noivo, o marido, a esposa para Bethel, ter vivido lá pelo menos 5 anos. E não foi o caso do William Heff Jr. Tratamento áspero de um e tratamento favorecido a outro é discriminação e não deve ter lugar na organização do Senhor. Percebam que, além de ser um ótimo advogado, sabendo das leis que deveriam ser aplicadas tanto para as pessoas no mundo como para as pessoas dentro da organização, ele mostrava os princípios bíblicos que estavam sendo violados. Aí, Ole Moyle chega na parte mais dura da sua carta: linguagem obscena e vulgar. As ordens bíblicas contra a linguagem e piadas obscenas nunca foram revogadas. É chocante e nauseante ouvir linguagem vulgar de baixo calão em Bethel. Foi dito por uma irmã que isso era uma das coisas que uma pessoa tinha de se habituar em Bethel. As gargalhadas mais sonoras à mesa surgem quando é contada uma piada obscena ou quase obscena, e você é um dos que participa nisso. Ou seja, como Rutherford poderia criticar tantas outras religiões, criticar a moralidade de diversos cristãos e fazer totalmente o contrário? Significava dar lição moral de cuecas, não é mesmo?
Aí Moyle fala sobre o licor, ou seja, o uso de bebidas em Betel. Ele era abstêmio, ele não tomava nada de bebida, assim como Russell também não fazia uso. Então, Moyle diz o seguinte: sob a sua tutela, tem crescido uma glorificação do álcool e uma condenação da abstinência total que é imprópria. Não é da minha conta se um servo de Jeová bebe licor alcoólico, exceto em dar uma ajuda a um irmão que estiver tropeçando por causa disso. Se sou um abstêmio total ou não, ninguém tem nada a ver com isso. Mas em Betel não é assim. Parece haver uma política definida de introduzir os novos que chegam a Betel no uso de licor, e é mostrado ressentimento contra aqueles que não se juntam a eles. É dito que, abre aspas, aí ele está falando que as pessoas falavam lá em Betel: uma pessoa não pode ser um verdadeiro betelita sem beber cerveja. Pouco depois de termos chegado, foi dito de forma arrogante: não podemos fazer muito de Moyle, mas faremos do Peter um homem, se referindo ao filho deles. Um irmão de Nova York insinuou que eu estava fora de harmonia com a verdade e com a sociedade porque não bebo licor. Uma irmã de Nova York declarou que nunca tinha usado nem servido licor até alguns dos rapazes de Betel terem insistido com ela para o fazer. Um irmão que costumava beber licor em excesso tornou-se um abstêmio total depois de entrar na verdade. Ele sabia que uma única bebida de licor era o suficiente para levá-lo de volta aos seus hábitos de bebida anteriores. Mas, apesar disso, os irmãos de Betel insistiram que ele bebesse licor e insinuaram que ele não estava em harmonia com a organização se recusasse a bebida. Os abstêmios totais são encarados com escárnio, como pessoas fracas. Você rotulou publicamente os abstêmios totais como pessoas afetadas e por isso tem de assumir a sua quota, parte de responsabilidade pela atitude semelhante a Baco, exibida pelos membros da família. Então, Moyle contestava essa forma de viver lá em Betel, onde o álcool era glorificado e usado como desculpa para qualquer doença que a pessoa tivesse, e comparou Rutherford como Baco, o deus romano do vinho. Essas são algumas das coisas que não deviam ter lugar na organização do Senhor. Existem outras injustiças mais graves, mas não tive contato pessoal com elas e por essa razão não as discuto. Não foi uma tarefa fácil ou agradável escrever estas coisas para si, e é ainda mais difícil tornar este protesto efetivo através da saída de Betel. Nós vendemos a nossa casa e o negócio quando viemos para Betel, e pretendíamos gastar o resto das nossas vidas neste local no serviço do Senhor. Saímos para registrar mais enfaticamente o nosso desacordo com as condições injustas relatadas nesta carta. Não estamos deixando o serviço do Senhor. Antes, continuaremos a servi-lo e a sua organização tão plenamente quanto o permitam as nossas forças e meios. Também não estou fugindo da batalha contra a turba do diabo nos tribunais. Espero regressar à prática privada da advocacia, provavelmente em Milwaukee, Wisconsin, e espero estar na luta de todas as formas possíveis. Com esta carta, estou incluindo uma declaração com os principais casos agora pendentes, nos quais estou participando ativamente. Seria pouco razoável e injusto deixar cair estas matérias no seu regaço, no seu colo, sem assistência e consideração adicionais. Estou pronto e disposto a levar por diante estes assuntos nos tribunais de forma tão vigorosa e cuidadosa como quando estava em Betel, e farei isso se for esse o seu desejo. Percebam que Moyle, mesmo dizendo que a partir de 1º de setembro, lembrem-se, ele escreveu essa carta em 21 de julho, que a partir de 1º de setembro ele, a esposa e o filho sairiam de Betel, mas ele continuaria a defender a sociedade e os casos que ele estava envolvido. Ele não largaria tudo nas mãos de Rutherford. Finalizando, ele diz: nós consideramos esta ação durante algum tempo, mas esta carta é entregue assim no momento em que estamos saindo numa viagem de férias por razões muito específicas. Primeiro,
é desejável que você tome tempo para pensar e considerar as matérias aqui expostas antes de tomar qualquer ação. Até parece, né, que Rutherford ia tomar tempo para pensar. A ação apressada e sem consideração adequada pode ser lastimável. Infelizmente foi isso que aconteceu. Segundo, francamente, não desejo ter um argumento verbal consigo sobre estas matérias. Ou seja, ele não queria estar discutindo sobre aquilo ali. Ele simplesmente mostrou os pontos em que precisava ser verificado, ser considerado e mudado. Era isso que ele queria. Pude observar em muitas ocasiões que um assunto controverso não recebe uma discussão calma e racional dos fatos. Com frequência, transforma-se numa denúncia de alguma pessoa por você. Notem, se Moyle já estava em Betel desde 1935, ele acompanhou todo o caso em 1937 de Walter Salter, das denúncias de Salter e de como as coisas se resolveram contra Salter. É por isso que ele está mencionando isso, que quando algum assunto controverso é levantado, esse assunto não é debatido, não é raciocinado, conversado com base nos princípios cristãos, não. Transforma-se numa denúncia de alguma pessoa por você. Não estou interessado nesse tipo de batalha verbal. Essas declarações são as razões apresentadas pela irmã Moyle e por mim para sairmos de Betel. Se falamos erradamente ou incorretamente, somos responsáveis perante o Senhor por falarmos assim. Se falamos a verdade e nós afirmamos categoricamente que tudo o que aqui é relatado é a verdade, então existe uma responsabilidade imediata da sua parte para remediar as condições que necessitam deste protesto. Que o Senhor o dirija e guie num tratamento justo e bondoso dos seus conservos. É o meu desejo e oração. Seu irmão no serviço do rei, Olin Moyle. Então, essa é a carta que Moyle escreveu para Rutherford antes de sair de férias, explicando todos os pontos que lhe incomodavam. Qual será a resposta de Rutherford? Isso nós vamos ver no próximo vídeo.